A história parlamentar brasileira teve início no dia 3 de maio de 1823. A sessão solene de instalação da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil criava o primeiro órgão legislativo de representação nacional do país. Na primeira Assembleia, havia 102 representantes e o Parlamento foi o primeiro espaço de debate nacional no Brasil. A Câmara foi dissolvida 12 vezes durante o Império. Toda vez que havia embate entre os liberais e os conservadores, ou entre os legisladores e o governo, uma crise se instalava. Sinal de que a história que une executivo e legislativo traz consigo divergências históricas no Brasil. No começo dessa história parlamentar, o eleitorado não era tão reduzido como se imagina. Segundo dados da Câmara dos Deputados, o número de votantes representava cerca de 13% da população livre. 190 anos mais tarde, o Brasil possui pouco mais de 140 milhões de eleitores e se consolida cada vez mais como nação democrática, partidarista e de governo participativo. Uma nação com direitos sociais e políticos garantidos na Constituição. No Brasil de hoje, os alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70 são obrigados por lei a votar. Os analfabetos, os maiores de 70 anos e os inválidos podem requerer isenção junto ao cartório eleitoral. E a cada 2 anos, essa massa eleitora vai às urnas eleger presidentes da República, senadores, vereadores, prefeitos, deputados federais e estaduais. No mês em que comemoramos 190 anos do Parlamento Brasileiro, o Votei em Você sai às ruas de Santa Catarina e pergunta aos eleitores se eles sabem como funciona o sistema parlamentar. E, afinal de contas, qual é a função de um deputado? Você sabe qual é a função de um deputado? Não. Você não sabe o que ele faz? Não. Assim, saber exatamente é para melhorar a cidade, para melhorar o nosso estado, mas geralmente não é isso que acontece. Fazer leis e o que mais? Ver se vai mudar, ou eles vão melhorar o emprego, a infraestrutura do país, que tá, também a educação que está muito abaixo do nível, né? No Brasil, nós elegemos deputados estaduais e federais a cada 4 anos. O Legislativo atua com o objetivo de proceder à elaboração de leis, sejam elas constitucionais, complementares e ordinárias, resoluções e decretos legislativos. São os deputados que fazem as leis que influenciam o nosso dia a dia. No programa de hoje, nós vamos focar a Câmara Federal e a trajetória dos nossos deputados, que em Brasília representam o nosso estado. Santa Catarina possui 16 vagas na Câmara Federal e 5 partidos estão dividindo este espaço. O PMDB tem o maior número de deputados eleitos, ocupa 5 cadeiras. Em seguida, vem o PT, com 4 cadeiras. O Democratas tem 3 cadeiras, o PP e o PSDB dividem o mesmo espaço, 2 cadeiras cada partido. Em 2010, pouco mais de 4 milhões de catarinenses foram às urnas eleger estes 16 representantes. No Votei em Você de hoje, nós vamos conhecer a trajetória de vida e política e também os projetos do deputado federal Edinho Bez. Edinho Bez está em seu 5º mandato na Câmara dos Deputados. Já foi agricultor, bancário, professor, contador, deputado estadual por um mandato e secretário de Infraestrutura e de Transportes e Obras no governo de Luiz Henrique da Silveira. Edinho Bez já foi titular, nesta legislatura, das comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Minas e Energia, de Turismo e Desporto e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ele está afiliado no mesmo partido, o PMDB, desde 1985, início da sua trajetória política. Sou do PMDB, filiei ao PMDB em 1985. E em 90 me elegi deputado estadual
e mais 5 mandatos de deputado federal. Então, 6 mandatos, sempre no PMDB, não há nenhuma manifestação, nem sentimento de mudança de partido, pelo contrário, né? Eu uso muito a frase, uma delas, né, de Ulisses Guimarães, que dizia o seguinte: não mude de partido, mude o partido. Então isso, a gente tem que procurar mudar o partido, porque são constituídos, formados por pessoas. E a política, ela exprime o sentimento da população, pelo menos deverá ser sempre assim. E eu entendo que o PMDB não é por acaso que é o maior partido do Brasil. Nós somos, no Congresso Nacional, o maior número de deputados e senadores juntos é o PMDB. Temos o maior número de prefeitos, vereadores, temos deputados estaduais, temos diretórios organizados praticamente em todos os municípios do Brasil. Dizia minha amiga Conceição Tavares, economista, né, que ela dizia que o PMDB não sabe a força que ele tem. Pode escolher um beco em qualquer cidade no Brasil, tem gente do PMDB. Pela nossa história, é o partido mais antigo, né? São 47 anos de atividade parlamentar. Aos 63 anos de vida e com uma trajetória política de mais de 30 anos, Edinho Bez diz que é necessário aproximação entre os políticos brasileiros e os seus eleitores. Há um distanciamento enorme do eleitor com os políticos. Eu tiro por mim, eu estou no 6º mandato. Quando eu estou nas entrevistas, principalmente em rádios, que são toda semana, são várias entrevistas que a gente concede, eu sempre falo para as pessoas: pergunte para a gente. É um direito. O mandato não é do deputado Edinho Bez, não é do governador, da presidente. O mandato é do eleitor. Tanta verdade que nós seremos submetidos a cada 4 anos. Você elege, passa uma procuração por 4 anos. Erramos como seres humanos, mas tem que avaliar o que é erro, o que é vontade de acertar e uma fé, né? Então, este distanciamento faz com que o eleitor não acompanhe, pelo menos, os bons políticos, que existe gente boa e ruim em todos os lugares. Edinho Bez preside atualmente 3 comissões permanentes na Câmara Federal. A mais importante é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Esse colegiado é responsável pela tomada de contas da Presidência da República e pela fiscalização do gasto e de recursos públicos por órgãos e entidades federais. Uma das mais importantes é a Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O que faz essa comissão? Ela fiscaliza, ela recebe denúncias, como eu tenho recebido, e nós temos o poder de convidar e de convocar, por exemplo, o ministro do Estado. Nós agora, de março para cá, já batemos o recorde. Foram inúmeras audiências públicas, inúmeros projetos que nós já analisamos, inúmeros processos que nós arquivamos por falta de provas e outros que estão andando e outros que eu já distribuí para os deputados. A comissão ela é constituída por 40 deputados. Nós assumimos a comissão, tinha muitos projetos lá parados, estamos querendo limpar, né? Ou você toca para frente ou arquiva, não pode ficar ali pendente. E é distribuído para os deputados para que eles relatem e submetam, a gente pauta e submeter à votação dos parlamentares. Outra comissão que eu presido é sobre a nova legislação do seguro no Brasil. O PIB no Brasil vem crescendo nos últimos anos de 0,8%, 1,5%, 2%, dá uma média de 2% aí. E o seguro no Brasil vem crescendo 17%. Então, quer dizer, o seguro vem crescendo e o seguro não consegue muitas vezes dar aquela assistência que deveria. Então nós estamos discutindo, tem uma comissão especial discutindo esse assunto. Eu sou o presidente, estamos discutindo com os mais especialistas que tem no Brasil e no mundo. Como já discutimos na Espanha, tem a MAPFRE lá, e também está sujeito, nós vimos a Zurich, na Suíça, que
tem uma das melhores legislações e regulamentação e também solidez. Por quê? Porque nós precisamos. Hoje, apenas 30% dos automóveis, caminhões, tem seguros. 70% do Brasil ainda não é segurado. E o seguro é importante, ele é importante para a economia de uma nação, ela é importante para o cidadão porque traz tranquilidade. Uma outra importantíssima é a comissão, nós temos uma comissão mista, que é uma frente parlamentar mista do Congresso Nacional, ou seja, ela é constituída por senadores e deputados. E eu coordeno a área de portos e vias navegáveis. Esta frente parlamentar mista, ela cuida da infraestrutura nacional, que é, por exemplo, rodovias, ferrovias, aerovias, portuárias, comunicação, enfim. Né? Então, eu coordeno essa área. Mas a gente trabalha integrado. Por exemplo, a questão dos portos. Nós sabemos que precisamos reestruturar os portos, infraestrutura, modernização e tudo que nós vamos falar sobre isso aí na frente. Mas não adianta acertar o porto se não tivermos acesso ao porto, se não tivermos condições de uma ferrovia para transportar a longa distância. Né? Hoje, mais de 97% das exportações é via portuária. Nós temos que ter os portos funcionando, nós temos que ter rodovia, ferrovia e aerovia, mas nós estamos atrasados. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional foi a grande responsável pelas discussões da PEC dos Portos, aprovada recentemente em Brasília pelos deputados e senadores. Edinho Bez fez várias indicações e a principal, na visão do deputado, foi a emenda que possibilitará funcionamento 24 horas dos portos. De acordo com o deputado, a Anvisa, a Receita Federal e o Ministério da Agricultura deverão funcionar em regime integral e ininterrupto, dentro dos portos, como acontece em outros países. O governo federal quer transformar os portos competitivos, ótimo. O governo federal quer que nós tenhamos mais terminais, que eu discordo. Né? Enfim, mas aí não dá essa condição mínima de funcionabilidade dos portos. Então essa emenda foi para que os portos passem a trabalhar 24 horas por dia e o governo federal se responsabilizará para ter presentes essas instituições que são ligadas ao governo federal. Felizmente o governo aceitou, o governo concordou, o relator concordou, o relator me comunicou que foi por unanimidade, ele fez o relatório, foi incluído, ótimo. O que nós vamos ganhar? 6 horas por dia a mais, em média. Isso é um avanço extraordinário. É como se nós dividíssemos alguma coisa por 4 e nós vamos ganhar 1/4, né, a mais. Foi importante isso. Durante nossa entrevista, perguntamos ao deputado quais são os aspectos importantes, negativos e positivos para o estado de Santa Catarina sobre a PEC dos Portos. Ele explica que alguns pontos merecem ser percebidos com mais atenção e que os investimentos devem ser feitos, sem ignorar o segmento. Teve aspectos importantes e outros ruins, né? Por exemplo, quando a medida provisória dizia que nós tínhamos que construir mais terminais, né? Porque aí o usuário poderia optar por mais terminais, ia competir e diminuir o frete. Sabe quem diz isso? É quem não conhece. Não existe essa mínima possibilidade. Quanto mais terminais nós construirmos, né, dá essa impressão de que o navio vai atracar ali. O usuário não escolhe terminal. Então você pega alguém que construa alguma coisa, que esteja produzindo, e ele vai exportar, ele procura um porto. E geralmente é o porto mais próximo, ou um pouco mais competitivo em termos de preço. Quem escolhe o navio é o porto. Quem escolhe o porto é o navio. Não é o usuário que vai se preocupar com isso. Então, uma bobagem que foi dita lá e que nós não apostamos nisso. Agora, no mais, a medida provisória ela é boa, dá uma modernizada, ao nosso reconhecimento. O que nós queríamos era buscar o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio porque não dá para ignorar os investidores ali atrás. Se hoje existem os portos funcionando no Brasil, né, e funciona bem, exceto com essas filas, os demais funcionam, há esse reconhecimento, é porque houve investimentos fortes da iniciativa privada. O governo federal também investiu, os governos também investiram.
precisamos fazer uma certa modernização, mas não ignorando o segmento. Para que os portos catarinenses sejam competitivos, a infraestrutura para escoamento de cargas precisa de investimentos urgentes. No setor, Edinho Bez revela que está buscando a implantação da ferrovia litorânea, que vai interligar 6 portos catarinenses e tornar a nossa atividade portuária mais eficaz. Para o Estado, essas 2 ferrovias são importantes. A litorânea são 236 quilômetros que liga Imbituba a Araquari, interligando os 6 portos catarinenses, que é o nosso objetivo. Isso é de fundamental importância. O projeto deverá ficar pronto em agosto, já está em andamento. Vamos ver se conseguimos aprovar também a questão ambiental. Aprovando isso, em agosto deverá ficar pronto, já poderemos licitar a obra a partir do ano que vem. E a Ferrovia do Franco, como nós sempre citamos aqui, esta já foi autorizada agora, o edital de licitação, e vamos aguardar aí, ver qual a empresa que ganha, para ver se em 2 anos tenhamos esse projeto da ferrovia pronta. O nosso que eu digo, que eu apresentei, da Ferrovia Litorânea, em agosto queremos vê-lo pronto. O deputado federal Edinho Bez tem, ao longo da sua trajetória política, cerca de 500 iniciativas parlamentares. Projetos de lei propostos são mais de 100. Alguns são bem polêmicos e trazem discussões entre o Executivo e o Legislativo. Nós separamos os 3 mais importantes que estão sendo discutidos atualmente. São projetos distintos que, se aprovados, irão influenciar diretamente a vida dos brasileiros. O que diz o meu projeto? Os cheques emitidos até 25% do salário mínimo, que a gente não pode usar o salário mínimo como referência, mas isso se regulamenta depois. Foi só para ter uma base. Eu diria hoje, na faixa de quase R$300, não volta mais. O banco vai ser responsável. Mas eu também não posso querer quebrar o banco, porque eu já recebi proposta de que o banco terá que ser responsável por todos os cheques emitidos. Eu não posso fazer isso. Então, o banco, quando receber um cliente que ele abrir a conta nova e ele não tem nenhuma restrição cadastral, ele vai receber um talão de cheques apenas de 5 cheques. Olha bem, 5 cheques. Ele só vai receber o segundo talão quando 80% desses cheques, ou seja, 4 cheques, já terem sido pagos ou compensados. Aí ele recebe outro talão. Ele passa para 6 cheques. Ele só vai receber o terceiro talão de cheques depois de 80% do primeiro e segundo talão terem sido pagos e compensados. O risco do banco vai ser ínfimo, pequeno, porque só depois de 6 meses o banco estará autorizado conhecendo o cliente. A gente fala 1 ano, mas com 6 meses o banco já poderá, a critério do banco, conceder mais cheques no mesmo talão. Nós vamos acabar para quase eliminar os cheques sem fundo do Brasil. E nós temos pessoas que ganham, digamos, 3, 4 mil reais, que para muitos é muito, mas nós sabemos que é pouco, principalmente para quem tem doenças graves, como câncer, aqueles que tomam remédios contínuos, problemas de coração, enfim. Então, esse meu projeto diz que quem tiver essa doença grave, ou essas doenças graves, eles terão desconto no imposto de renda ou isento de imposto de renda. Abrimos o debate, esse projeto está tramitando. O terceiro projeto de lei proposto pelo deputado Edinho Bez e destacado pelo Votei em Você vai mexer com o tempo de TV e rádio nos partidos políticos, principalmente em época de campanha eleitoral. Uma matéria polêmica, complexa e que pode pôr fim às negociações partidárias para as próximas eleições. Como funciona a distribuição do horário do rádio e televisão? É baseado no número de deputados federais que cada partido tem na Câmara dos Deputados. Pronto. Ora, se um partido ele tem 2 deputados no Brasil
ou 3 ou 4 deputados do Brasil. Vamos pegar 3 aí. Ele elege um em Paraná, outro em São Paulo, outro na Bahia. Santa Catarina, pegando o nosso estado como exemplo, ele não tem nenhum deputado desse partido. Ou não existe o partido. Mas ele passa a ter um horário na televisão e no rádio em todos os estados da federação. O que muitos fazem? Eles constituem, abrem um novo partido, né? Aqui, vou dar um exemplo de Santa Catarina, mas serve para todo o Brasil. Vamos abrir um partido. Tem gente que abre um partido, inicia um partido, constitui um partido, como queira interpretá-lo, até com gente da família, né? Porque existem membros e amigos. E aí ele passa a ter o tempo no rádio e televisão, porque Paraná, São Paulo e Bahia tem 3 deputados, é como se tivesse 3 deputados em todos os estados. E ele passa a ter o mesmo percentual no horário do rádio e televisão. E isso tem custo, isso vale dinheiro. Quanto vale uma propaganda, né, em nível nacional, estadual? Né? Então, o que acontece? O meu projeto diz o seguinte: não poderá mais ser distribuído baseado no número de deputados federais. Somente valerá para a candidatura a presidente da República, porque nós somos federal. Aí vale para todos os estados. As eleições, por exemplo, para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e governador, será distribuído baseado no número de deputados estaduais que o partido tiver na Assembleia Legislativa do seu estado. Aí ele tem força no seu estado, ele poderá usar. Com isso, nós vamos diminuir em muitos pequenos partidos. A negociação que se faz hoje é baseado no horário de televisão. Você vê que, quantas vezes você veja o presidente Lula, Fernando Henrique, nós mesmos do PMDB, vamos atrás de determinados partidos porque ele tem 1 minuto na televisão. E 1 minuto significa 2, porque passa um seu e você tira do adversário 1 minuto. E eles se valorizam com isso e acabam agindo de forma não conveniente de acordo com o que deva ser o homem público. Assuntos polêmicos nunca foram tabus para Edinho Bez. Atualmente, o país tem discutido a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. É do deputado catarinense uma das propostas mais antigas sobre a matéria. Há 10 anos, ele propôs alterações no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e diz que a redução da maioridade penal não resolve, mas é o primeiro passo para que uma mudança efetiva comece a acontecer. De acordo com ele, há dinheiro para investir em segurança pública. O que falta é vontade de fazer. O que eu não admito é que o jovem de 17, vai fazer 16 a 18 anos, ele não seja punido pelos seus atos. Não é possível isso, porque ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele vota, ele escolhe o seu prefeito, ele escolhe o deputado, ele escolhe o governador, ele escolhe o presidente da República. Como é que pode? Ele sabe escolher, mas não sabe os seus atos. Ele pode casar, ele tem filhos, ele pode trabalhar, ele pode fazer quase tudo. Só na hora que comete a irregularidade ele não sabe o que está fazendo. Me desculpe essas pessoas. Porque, veja bem, só diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos não vai resolver o problema. Mas é um avanço extraordinário. Será um avanço fantástico, porque você está tirando das ruas. Faz 10 anos que eu escuto assim, tem que ter políticas públicas, tem que olhar o lado associativo, né? Falta presídio, tem que botar a criança na escola. Faz 10 anos, o que melhorou? Nada. Agora, essa conversa aí de presídio, acho interessante o seguinte, pode me cobrar. Se nós diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos, as demais iniciativas virão quase que automaticamente, até porque dinheiro tem. Ao longo da sua trajetória, Edinho Bez usou a tribuna mais de 2.500 vezes e diz, com a sua experiência política, que o sistema brasileiro é um dos mais modernos do mundo. O distanciamento dos eleitores, cada vez menos politizados, e a falta de credibilidade crescente em decorrência da impunidade no sistema tem a ver com o desinteresse do eleitor. Se tivermos que apontar culpados por essa descrença, essa culpa tem de ser dividida entre eleitor e políticos, diz o deputado. Continuar votando errado, a culpa é do eleitor. Porque ninguém é deputado, ninguém é vereador, ninguém é prefeito, senador, deputado estadual, governador, presidente da República, sem o voto. É o eleitor que vota.
Então nós temos que dividir a responsabilidade. Repito, a primeira vez está perdoado. Agora, dali para frente, quando você tem várias pessoas que eu não sei como consegue se reeleger, vamos dividir a responsabilidade com o eleitor.